Olá, me chamo Larissa Batista, sou aluna do Técnico de Segurança do Trabalho, segundo período, do IFPE Campus Recife e sou orientada pela professora Solange Lopes. Estou aqui hoje para apresentar meu seminário sobre escravidão na era moderna. Bom, para iniciar, queria primeiramente reforçar o significado de algumas palavras que serão bastante utilizadas aqui no trabalho. Primeiramente, temos que conhecer o conceito da palavra escravo, que no Dicionário Virtual de Língua Portuguesa Infopédia tem como significado pessoa privada de liberdade e submetida à dependência de alguém que a explora em seu proveito. Já outro significado importante que precisamos ter em mente é o de escravidão, que é definida na língua portuguesa como governo ou sistema que se baseia na escravização de indivíduos, ou seja, sinônimo da palavra escravismo. Agora que já conhecemos esses significados, podemos prosseguir com o trabalho. Bom, não teríamos como falar sobre escravidão na Idade Moderna sem citar a escravidão na Antiguidade, e como essas duas épocas lidavam com a questão escravocrata. Então eu trouxe algumas diferenças entre esses dois períodos e como eles lidavam. Bom, na Idade Antiga, um indivíduo só se tornava escravo por dois motivos, que eram dívidas. Se uma pessoa devesse a outra e não tivesse como pagar, essa pessoa serviria a essa pessoa a qual ela tem a dívida até que sua dívida fosse paga, ou se passassem a ser cativos após uma derrota militar. Se houvesse uma guerra, o povo vencedor capturava o povo perdedor e faziam deles seus servos, seus escravos. Então, por isso que na Antiguidade, além da questão da honra, vencer a guerra também era uma forma de se livrar da escravidão. Já na Idade Moderna, o que definia quem era escravo ou não era a raça ou até mesmo a religião dessas pessoas. Como o maior exemplo, temos o povo africano, que assim que os europeus chegaram no continente africano, viram pessoas com cor da pele diferente, cultura diferente, religião diferente e determinaram que aquelas pessoas eram inferiores, principalmente pela questão da cor da pele e da religião, eram inclusive julgadas como pessoas sem alma por seguirem determinada religião diferente da dos europeus. E diferentemente da antiguidade, nos tempos modernos, a escravidão passou a ser um comércio, um negócio, muito lucrativo, inclusive. Com todo o andamento das colonizações aqui na América, foi se fazendo necessário mão de obra. Então, eles viram essa oportunidade no continente africano, já que eles julgavam aquelas pessoas inferiores, de serem os servos das pessoas, dos países que estavam aqui para colonizar a América. Porém, isso não significa que na Antiguidade não existia tráfico de pessoas, pois sim, existia, porém não era uma situação ligada à escravidão. Na Idade Moderna, os escravizados não tinham nenhuma chance de serem livres. Porém, na Era Antiga, os escravizados que eram sujeitados a servir por dívidas, assim como eu já comentei, assim que sua dívida fosse paga, se tornavam pessoas livres, ou seja, eles ainda tinham a chance, diferentemente dos escravos na Era Moderna, que só poderiam ser libertos se houvesse fuga. Agora podemos falar mais sobre a escravidão na Idade Moderna, principalmente no processo de colonização no Brasil. Não podemos falar sobre escravidão na Idade Moderna sem citar o processo de chegada dos portugueses e a colonização no Brasil. Bom, assim que chegaram nas terras que hoje se localiza o nosso país, os portugueses se depararam com povos nativos que aqui já habitavam. O povo Tupi ou Tupinambá foram o primeiro povo a ter contato com os portugueses, e esse primeiro contato foi muito pacífico. Os portugueses presentearam os indígenas com espelhos, pratarias, bijuterias, roupas, enfim, coisas que em Portugal não tinham valores nenhum econômico, porém para os indígenas que não conheciam esses valores comerciais eram coisas extremamente valiosas. Os europeus recém-chegados utilizaram o sistema de escambo para ganhar a confiança dos nativos e, em troca, para agradecer os presentes, os nativos deram touros de pau-brasil, que se tornou posteriormente o primeiro produto a ser explorado aqui no Brasil, já que era uma madeira extremamente resistente e, além disso, tinha capacidade, tinha tinta para atingir tecidos com a cor vinho. Com isso, os portugueses e os nativos formaram uma aliança na qual os indígenas coletavam e armazenavam pau-brasil, além de ajudar as tropas portuguesas contra ataques estrangeiros, como foi o caso de uma batalha que ocorreu em 1567, que ocasionou na expulsão dos franceses do território que hoje é o Rio de Janeiro. Os portugueses, juntamente com as tribos aliadas, conseguiram expulsar os franceses do território brasileiro.
Já os portugueses, em troca, ofereciam ainda aos indígenas aliados os mesmos tipos de presentes sem nenhum valor comercial e ajuda militar para derrotar as tribos rivais de seus parceiros. Essa aliança entre portugueses e indígenas se manteve firme por muitos anos, até que em aproximadamente 30 anos após a chegada dos portugueses, Portugal estava passando por uma grande crise econômica. Sendo assim, o rei Dom João III dividiu o território conquistado, o Brasil, em 14 capitanias hereditárias e nomeou 12 capitães donatários. Porém, quando chegaram aqui, os grupos para ocupar as terras, houve uma grande resistência indígena, para não entregar suas terras, obviamente, ocasionando no rompimento das alianças e várias batalhas, que ocasionou a morte e o extermínio de muitas pessoas da população indígena. Com a instalação das capitanias, foi se fazendo necessário mão de obra para o trabalho duro. Então, a opção vista como mais fácil e mais barata foi a escravização dos indígenas. Porém, devido a grandes mortes em massa, como assim eu tinha comentado, devido às batalhas, às doenças trazidas da Europa, já que os indígenas nunca tinham tido contato com esse tipo de doença, eles não tinham imunidade para isso. Então, acabava causando muitas epidemias e mortes dos indígenas que fugiam, pois eles conheciam extremamente bem o território, então em qualquer oportunidade de fuga, eles fugiam e definitivamente não tinham como ser encontrados, ou até mesmo que se suicidavam para não ter que servir os portugueses. O número de indígenas foi caindo cada vez mais e foi se fazendo necessária outra forma de mão de obra, porque naquela época estava acontecendo o plantio de cana-de-açúcar, produção de açúcar, e foi se fazendo necessário mão de obra. Com isso, o comércio dos escravos africanos que estavam entrando em seu auge passou a ser a opção da vez, dando início a uma longa comercialização dessas pessoas vindas da África. Os portugueses acreditavam que os africanos eram um povo amaldiçoado, inferior, devido à cor de sua pele e pela religião que seguiam, assim como eu já falei anteriormente. Então, eram os mais indicados a fazerem os serviços mais pesados, tidos como indignos, pois para os europeus, até mesmo para a igreja, os africanos eram seres sem alma e sem salvação. Então, os europeus traziam os africanos em grandes navegações, amontoados, sem nenhum tipo de limpeza, sem alimentação, sem água. Muitos desses africanos, inclusive, se jogavam ao mar, se recusando a ter que servir essas pessoas. E, a partir daí, a escravidão no Brasil perdurou por 388 anos. Onde os povos africanos sofreram todo tipo de violência, sendo elas física, psicológica, sexual, e ainda foram obrigados a abandonar suas culturas. Muitos eram reis, príncipes, rainhas em seus países, porém, com os sequestros na África, passaram a ser escravizados e explorados. Infelizmente, o Brasil foi o último país da América Latina a decretar a abolição dos escravizados, no dia 13 de maio de 1888, porém, a vida dessas pessoas não se tornou fácil após a lei assinada pela princesa Isabel, que os libertou, pois o preconceito já estava estabelecido e, lamentavelmente, ainda existe até os dias atuais. Agora eu vou falar um pouco sobre a escravidão na atualidade, que nos dias atuais é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 149, que afirma que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo-a por qualquer meio de locomoção em razão de dívida com o empregador preposto. Mas, infelizmente, a escravidão, mesmo sendo crime, previsto a pena de até 8 anos de reclusão, ainda se faz presente em nossa sociedade atual, sendo a maioria das vítimas homens, uma faixa etária que vai geralmente de 18 a 44 anos. Esses, em sua maioria, são negros e vêm da região nordeste do país, em busca de oportunidades de trabalho que prometem salários tentadores, porém, quando chegam a esses locais, são submetidos a condições subhumanas de sobrevivência, cargas horárias mais longas que o permitido por lei, além de terem sua liberdade de sair retirada por seus patrões. No Brasil, existem 4 condições para determinar se um indivíduo está em escravidão. São elas: trabalho forçado, onde o trabalhador é obrigado a prestar seus serviços por meio de ameaças ou agressão, sendo ela física ou psicológica. Jornada exaustiva se refere à carga horária maior do que a permitida por lei, sem direito a descanso semanal ou folgas, ou não pagamento de horas extras também pode ser considerado escravidão. Servidão por dívidas, fabricação de dívidas ilegais, referente a gastos com transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho para prender o trabalhador no local de trabalho. Condições degradantes,
Geralmente se refere à alimentação de péssima qualidade, alojamentos precários e sem higiene, além da falta de auxílio médico. Aqui temos alguns casos do ano passado, 2021, que nos mostram que a escravidão é sim um problema atual. Temos como exemplo o caso Madalena, que foi escrava desde os 8 anos de idade. Madalena era uma criança pobre, foi pedir ajuda na casa de uma mulher, a qual a escravizou durante toda a sua vida, praticamente a tornando uma escrava doméstica. Também tivemos o maior resgate do ano passado, que tirou 116 pessoas de trabalho análogo à escravidão em uma plantação de milho no interior de Goiás, e em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Oficialmente, as mulheres somam 5% da população em situação de escravidão no Brasil, porém essa porcentagem vem aumentando a cada dia mais, principalmente quando nos referimos ao setor têxtil, onde as mulheres são as mais exploradas nas fábricas de tecido e costura. Os estrangeiros, geralmente vindos de países como Venezuela, Bolívia e Paraguai, também são explorados principalmente no setor têxtil, agrícola e de construção civil. 70% das pessoas em situação de escravidão no Brasil são analfabetas ou não conseguiram concluir seus estudos. Outra forma de escravidão muito comum para com as mulheres é a escravidão sexual, na qual mulheres são atraídas por grandes propostas de emprego, geralmente no exterior, mas ao chegarem são obrigadas a prestar serviços sexuais e têm sua liberdade de ir e vir interrompida. Agora eu trouxe algumas diferenças entre a escravidão moderna e a escravidão na atualidade. Bom, na Idade Moderna, a escravidão, além de ser a maior força de trabalho que eles tinham, era também uma das atividades comerciais mais importantes na época. Atualmente, a escravidão é considerada exploração do trabalhador, porém, o comércio de pessoas agora se caracteriza como tráfico de pessoas, e não juntamente com a escravidão como era na Idade Moderna. Na escravidão atual, a cor da pele não define quem vai ser ou não escravo. Geralmente o que define quem vai ser ou não a pessoa escravizada é sua força, sua idade, geralmente são preferidas pessoas fortes e mais novas. A principal semelhança entre a escravidão nesses dois períodos é a forma com qual a pessoa que se encontra em situação de escravidão é tratada, com violência, sendo agredidos fisicamente, psicologicamente, sendo ameaçados. E atualmente a escravidão, por ser crime, acontece geralmente em propriedades privadas e afastadas da civilização, já que na era moderna a escravização era normalizada, podendo ser exercida em qualquer local aberto, inclusive ao público. Bom, agora eu estou trazendo minhas impressões sobre o vídeo O Perigo de uma História Única, interpretação do vídeo de Chimamanda Adichie. Assistindo ao vídeo de Chimamanda, fui levada a refletir. No início do vídeo, ela relata que em sua infância foi uma leitora precoce. Começou a ler e escrever muito cedo, e os livros que a mesma tinha acesso eram livros infantis em inglês, geralmente vindo dos Estados Unidos ou Inglaterra, nos quais os personagens eram brancos, loiros, de olhos azuis, e ela, como uma criança, foi aos poucos acreditando que aquela era a única realidade. Porém, mais tarde, Chimamanda descobriu a literatura africana e começou a se identificar com aqueles personagens, já que eles sim a faziam se sentir representada. Eles tinham uma aparência física e uma cultura parecida com a dela. Após mais uns minutos do vídeo, ela fala que assim que chegou à Universidade dos Estados Unidos em que estudou, sua colega de quarto se encontrou perplexa por saber que Chimamanda fala um inglês fluente e era totalmente o oposto do estereótipo que havia sido ensinado à mesma sobre pessoas africanas. Que todas elas viviam em aldeias, falavam dialetos próprios, sendo que o idioma oficial da Nigéria é o inglês, e que todas as pessoas do país, Nigéria e da África como geral, viviam em extrema pobreza. Chimamanda compreende que a reação da colega veio por causa da imagem que reforçaram da África no restante do mundo. Com a ida no México, Chimamanda percebeu que também se rendeu aos estereótipos que reforçavam dos mexicanos nos Estados Unidos, de pessoas extremamente pobres que ansiavam pela imigração a todo custo. Mas o que ela encontrou foram pessoas sorrindo e conversando normalmente. Então ela nos deixou uma grande lição. Devemos conhecer os dois lados da história. Somos ensinados a vida toda de uma maneira, mas em outro lugar do mundo, a forma de ver as coisas pode ser outra. Então, relacionando tudo isso com o assunto de escravidão na modernidade, os portugueses nos mostraram uma imagem de uma África totalmente diferente da real, com um povo sem cultura, extremamente pobre, indigno e amaldiçoado, para justificar a escravização deles. Mas hoje conhecemos a África por outra visão, a visão dos nativos daquele continente, que era um lugar rico em cultura e organização social, muito apegado às suas religiões e que possuía também riqueza. Assim,
Chimamanda nos mostra que é importante analisar os dois lados da moeda, não somente o lado de quem conta a história. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei em meu trabalho e agradeço a quem chegou até aqui e espero que o trabalho tenha sido proveitoso.